important persons, né? De fato, tem tudo a ver com os jovens, né? Enquanto eles fazem uma brincadeirinha com a palavra, mas são jovens muito importantes, pessoas muito importantes. Tema da mensagem dessa noite, querido, e tema até o domingo que vem, nós estaremos voltando. Não vou estar pregando sobre o mesmo tema, mas nós vamos estar buscando o poder de Deus para esse tema também, né, e pedindo a Deus para a sua vida. O tema específico, Deus, está projetando aqui agora. Fale comigo, por favor, vai. O Deus. Fale bem alto comigo, diz assim: o Deus que muda todas as minhas histórias. Diga mais uma vez comigo, me ajude assim. Todas as minhas histórias. Êxodo capítulo 4, por gentileza. Vou ler apenas alguns versículos, mas você depois pode ler em casa todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4, porque vai ajudar bastante aí você no seu entendimento e vai certamente lhe edificar sobremaneira. O Êxodo capítulo 4, livro do Êxodo, edição revista atualizada. Abra o seu coração, porque a santa palavra de Deus já está sendo pregada. Êxodo 4, a partir do versículo 10, diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Quer dizer assim, nem antes, nem agora. Tu já falou comigo e eu continuo sem saber falar, Deus. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez? Vamos lá, cascador, eu ia falar Fonseca, vai. Vamos lá, cascador. Quem fez? A boca, versículo 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, te ensinarei o que há de falar. Moisés, né? Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor. Vai, igreja. Envia. Ah, vamos lá, que vai. Ah, Senhor. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações, derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção, capacita, fortalece, quebra grilhões, quebra cadeias, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, ore comigo, diga: em nome de Jesus, eu creio no Deus que muda todas as minhas histórias. Essa já é a minha primeira mensagem de Páscoa, queridos. Eu vou pegar algumas mensagens de Páscoa até a Páscoa, evidentemente. A Páscoa é a mais importante, permita-me uma breve introdução, a mais importante data do calendário cristão. Fala assim: pastor, e o Natal? Natal é maravilhoso, Natal é nascimento de Cristo, mas Jesus não seria o Cristo e nós não estaríamos aqui hoje, salvos pelo sangue do Cordeiro, se ele não tivesse morrido e ressuscitado. O que é a Páscoa? A Páscoa foi instituída no Velho Testamento, quando após 430 anos de escravidão, o povo de Israel recebeu a libertação. Ali, após a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, né, ou seja, do primeiro filho, o anjo da morte veio e ele entrava em cada casa e matava o primogênito, tanto dos homens como dos animais. Ele só não matava quando no sangue dos umbrais da porta estava aspergido o sangue. Então eles pegavam um cordeiro, diga comigo, eles pegavam um macho, sem defeitos, sem osso quebrado, pegava o sangue, aspergia nos umbrais da porta, e então o anjo da morte vinha e ele passava. Por isso que é a Páscoa, porque Páscoa vem do pachá, do hebraico pachá. Fale comigo, do hebraico, que significa passar por cima. O mal passava direto, é exatamente assim conosco também. O mal passa direto, porque estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro. Mas a Páscoa veterotestamentária, a Páscoa no Antigo Testamento, ela era, na verdade, um tipo da Páscoa que se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo, né? Em teologia você tem o tipo e o antitipo. O tipo é aquilo que representa algo maior que vem depois. Então, vem finalmente Jesus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Lembre, homem, macho, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum. Diga aleluia aí, vai. E quando estava lá na crucificação, que todos os crucificados tinham os ossos quebrados para abreviar a morte, quando foram fazer com Jesus, não fizeram. Né? Eles já chegaram lá, viram que estava morto, não fizeram. Mas na verdade, que tinha que se cumprir, nenhum osso daquele cordeiro poderia ser quebrado. Então é instituída a Páscoa cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Se naquela a gente celebra a libertação do Egito, agora a gente celebra a libertação da escravidão do pecado, da escravidão do vício,
a gente celebra a liberdade da alma, a liberdade do coração, a liberdade para amar, a liberdade para ser feliz, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Dá um aleluia aí, pessoal. Então, lá era o tipo, Jesus é um antitipo, o cumprimento perfeito da Páscoa. Páscoa, portanto, óbvio, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com o coelho. Ah, pastor, mas eu posso comer chocolate? Pode, querido, coma chocolate aí à vontade, né? A questão não é essa, não é que você não pode, quer comer o bombom, quer comer o ovo de Páscoa, come. O importante é que você tenha noção de que aquilo ali não é a Páscoa. A Páscoa é morte, me ajude, a Páscoa é e ressurreição do Cordeiro de Deus. Nesse contexto, irmãos, lá no Velho Testamento, Deus fez nascer um menino, Moisés. Moisés, porque o nome significa tirado das águas, porque ele foi tirado do rio Nilo, no qual Deus providenciou para que ele fosse salvo, para que a sua vida fosse salva. Moisés vive os primeiros 40 anos no Egito, na melhor cultura da época, no que havia de mais moderno da época, o que havia de melhor estava lá no Egito. De 40 a 80, Moisés, aos 40, ele mata um egípcio que estava agredindo um hebreu, e ele tem que fugir, e ele fica 40 anos no deserto lá, cuidando do rebanho lá do seu sogro. Aos 80 anos, Deus aparece a ele na sarça ardente. Aos 80 anos, Deus na sarça ardente. Aqui começa um processo muito, mas muito interessante. Por quê? Deus vira para Moisés, e aí pega Êxodo 3 e 4. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, olha só, chegou a hora, eu ouvi o clamor do meu povo, é a hora da libertação de Israel. E ele, beleza, maravilha, aleluia. E vai ser com Moisés, vai ser com você, Moisés. Aí Moisés começa: ah, Senhor, vai. Aí ele começa, aí, queridos, é um monte de tentativa de cair fora, né? Ele fala: Senhor, mas não vão acreditar que tu apareceu para mim. Aí Deus fala: não, tu vai, ó, tu bota a mão aqui, tá vendo? Aí tirou a mão, estava leprosa. Bota de novo, a mão estava curada. Joga a vara no chão, né? Virou cobra. Pega de novo, ela vira vara. E Deus vai mostrando para esses sinais para fazer o povo acreditar que Deus tinha aparecido para Moisés mesmo. Mas antes, Senhor. E aí ele começa aqui isso. Daqui a pouco: mas Senhor, eu sou pesado de língua. Aí Deus: mas rapaz, quem é que fez a boca? Aí eu digo eu, né? Quem fez a orelha, quem fez o nariz? Rapaz, não interessa, é verdade. E eu uso quem eu quiser, uso o teu irmão para poder ser o teu porta-voz, mas é com você mesmo. Senhor, mas Faraó. E aí ele vem, até que chega uma hora que Moisés, já não aguentando, fala assim: Deus, manda quem tu quiser, envias menos a mim. E Deus se irrita com Moisés, perde um pouquinho a paciência ali, no bom sentido. Deus jamais perde a paciência. Deus se ira com Moisés, é o que o texto diz, e fala assim: Moisés, olha só, acabou a conversa. O contexto é esse: é você, e através de você esse povo vai ser liberto, dito e feito. O Senhor falou, o Senhor cumpriu. Diga aleluia. Calma, calma. Agora olha comigo, primeira parte: o Deus que muda a história da humanidade. Fala comigo, vai. Quando eu volto lá para o Novo Testamento, a Páscoa cristã, o cumprimento real da Páscoa, Jesus na cruz do Calvário, e ele dá o brado dele: está consumado. Ele morre, o véu lá no santuário dos santos é rasgado. A gente fala véu, a gente pensa uma coisa fininha, né? Mas na verdade é uma cortina grossa, porque a separação entre Deus e o homem tinha acabado. Querido, pastor não é intermediário. Pastor é um ajudador, um facilitador, um orientador, um guia. Mas você, aonde você estiver, você clama o nome de Jesus e ele te ouve. Não precisa de mim para isso, né? Então, porque o véu foi rasgado, não era assim, mas depois de Jesus é assim. Lá naquela hora, que na cruz do Calvário não está consumado, as duas palavras mais importantes da história: o meu Deus, o teu Deus, mudou a história de toda a humanidade. E o que é incrível, queridos, não a história só daqueles que eram contemporâneos a ele, a história daqueles que viveram aquele momento 2000 anos atrás, toda a história antes daquele momento e toda a história que virá depois daquele momento. Enquanto houver vida na terra, essa vida estará sob a mudança que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Eu creio no Deus que muda a história da humanidade. Quantos creem nesse Deus, digam aleluia. Mas calma. Calma. Volta. Páscoa lá no Velho Testamento. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, é contigo, cara.
É contigo. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua. Quem acha que é pesado de língua aqui? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Pesado de língua, mas não de braço. Dá para você levantar o braço, né? Então assim, levanta, deixa eu ver. Você acha assim, negócio de falar não é muito comigo. Então, mas assim, Senhor, eu sou pesado de língua. Alguns acham que ele era gago. Senhor, e Moisés não era mole não, rapaz. Eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois de tu falar comigo. Porque tá dizendo o seguinte, ó, tu já falou comigo e não adiantou nada. Eu continuo aqui, do mesmo jeito. Deus vai contigo mesmo e através de Moisés, irmãos. O Deus que muda a história da humanidade, mudou a história de uma nação inteira. O povo de Israel, milhões de pessoas encontraram a libertação. E libertação de Deus é libertação, né, queridos? Saíram de lá com seus carros, com seus bois, saíram de lá com seus pertences, com os filhos, com as crianças, com os homens, com as mulheres, e ainda levaram um monte de despojos de Faraó, né? Porque a obra que Deus faz completa. O que Deus faz perfeito. Diga aleluia! Então, eu creio no Deus que muda a história da humanidade. 2, eu creio no Deus que pode mudar a história de uma nação. Quantos creem no Deus que pode mudar a história de uma nação? Você crê de verdade? Você crê? Levanta as mãos para Deus ver que você crê. Para Deus, não é para mim. Diz assim, eu creio no Deus que muda a história de uma nação. Você crê? Diga aleluia. Mas calma, volta lá para a Páscoa no Velho Testamento. Eu estou vendo aquele homem ali, tímido. Quem é tímido? Deixa eu ver. Fora os que não levantaram de tanta timidez, né? Então, assim, estou vendo aquele homem tímido, se sentindo inadequado. Mas não se via de jeito nenhum como um grande líder que se tornou. Nunca. Ele via tudo menos isso. Questionando com Deus, Senhor, isso não é comigo, isso não é para mim. Olhe para mim. Você já falou para Deus assim, Senhor, isso não é para mim? Eu acredito que é para os outros, mas para mim não é? Levanta a mão assim, deixa eu ver, vai. Eu acredito que é, mas não é para mim. Isso não é para mim, é para outro, mas não é para mim. Pois é, queridos. Deus pega aquele gago, não sei se ele é gago, não era gago, mas sei que ele é pesado de língua. Deus pega aquele homem inseguro, aquele homem que está ali questionando e tal, e através daquele homem, Deus vai libertar aquela nação. 3. Eu creio no Deus que muda a história da humanidade. Quantos creem? Digam um aleluia bem alto. Eu creio no Deus que muda a história de uma nação. Diga aleluia. Eu creio no Deus que muda a história do indivíduo. Eu creio que Deus pode mudar a história hoje do pastor Renato. Quantos creem que Deus pode mudar a história do pastor Renato? Você crê? Não, de verdade. Diga assim, eu creio. Eu creio. Do Wanderson. Quantos creem? Digam aleluia. Você crê? Mas eu só sou pastor por causa disso. Porque eu creio de verdade que Deus muda a história do indivíduo. Mas 4, queridos. Eu creio no Deus, que muda a história. História da humanidade. A história de uma nação. A história de eu creio no Deus que muda a minha história. Porque a Páscoa é essa certeza, queridos. A ceia é essa certeza. Se estou hoje aqui, queridos, é porque creio que Deus muda a história do indivíduo que é você. Mas eu realmente creio, queridos, que Deus muda a minha história. Você crê? Diga assim, eu creio que Deus muda a minha história. Querido, eu sou prova viva disso. Eu vou morrer, eu vou para a glória. Quem vai para a glória? Deixa eu ver aí. Diga aleluia. Não, diga aleluia. Porque Deus mudou a minha história, rapaz. Mudou a minha história aqui, mudou o curso da minha vida. Hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Deus me tirou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Eu creio num Deus que muda a minha história. 5. E agora eu cheguei. Porque por incrível que pareça, irmão, o ser humano é um negócio muito interessante. Por que eu sou cristão? Que só um Deus que se faz gente. Não olhe para o seu celular agora. Dê atenção à palavra de Deus e não distrai a pessoa do seu lado, por gentileza. Eu creio no Deus, queridos, que pode mudar a história da humanidade, e eu tenho certeza que vocês creem também. Só um Deus, queridos, vou concluir o meu raciocínio, que fosse gente como eu, para entender o que se passa dentro de mim. Por isso Jesus teve que se fazer carne. Porque um Deus que não fosse gente, carne, não tem como entender o que se passa dentro de mim.
Porque eu sou muito complexo. Eu sou muito complicado. Eu sou, às vezes, ambíguo e capaz de contradições absurdas dentro de mim mesmo. Eu de toda a minha alma, eu creio que Deus muda a história da humanidade. Você crê? Diga aleluia. Eu creio que Deus muda a história de uma nação. Creio mesmo que Deus tem poder para mudar a história de uma nação inteira. Diga aleluia se você crê. Diga aleluia se você crê. Creio no Deus que muda a história de um indivíduo, não importa qual ele seja. Você crê? Diga aleluia. Creio que Deus pode mudar a minha história. Você crê que Deus pode mudar a história? Diga aleluia. Mas às vezes não consigo crer que Deus pode mudar, quinta parte, todas as minhas histórias. Não é incomum, querido, a pessoa acreditar que Deus muda a história da humanidade, que Deus muda a história de uma nação, que Deus muda a história da pessoa que ela ama, o terceiro lá, que Deus muda a história do vizinho, que Deus muda a história dela como um todo, mas às vezes ela não consegue acreditar que Deus ainda pode mudar a história, por exemplo, do seu casamento. A minha história, querido, é composta de um monte de histórias. O hino que a gente canta aqui, eu gosto muito dele, do Kleber Lucas, quando ele diz assim: sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever quando penso no caminho que andei até chegar aqui. Querido, para chegar aqui, eu já passei por tanta coisa. Quem já passou por muita coisa? Me ajude aqui agora. Se eu fosse te contar as minhas histórias, né? Se você fosse me contar as suas histórias, olhe nos meus olhos. Aqui há histórias de tudo quanto é tipo, queridos. Há histórias de sofrimento, há histórias de abandono, há histórias de dor profunda, de mágoas, de ressentimentos, de dores, de angústias. Há histórias de vitória, alegrias, há tristezas. E nesse processo todo a gente fica ambíguo, contraditório e paradoxal. Porque a gente crê em Deus. Moisés estava assim, queridos. Moisés cria que Deus tinha poder para mudar a história daquela nação. E Moisés, em nenhum momento, há nenhuma dúvida, em nenhum momento, Moisés duvida que Deus vai libertar Israel. Moisés sabia que Deus ia libertar Israel. O que Moisés não conseguia acreditar é que Deus ia libertar Israel através dele. Moisés era capaz de acreditar que Deus mudava a história de uma nação, mas não conseguia acreditar que Deus pudesse mudar aquela parte da sua história. Deus, nessa noite, tem poder para mudar todas as minhas histórias. A história do meu casamento, a história dessa situação financeira que você está vivendo, a história do meu marido, da minha esposa, a história do meu filho, porque a história de cada uma dessas pessoas é a minha história também. Essa história que eu, às vezes, finjo até que não existe mais. E aí eu posso me reportar semana passada, quando eu falei sobre o esperar aqui, a história da Sunamita. A Sunamita era uma mulher que Deus, através de Eliseu, vira para ela e fala assim: o que você quer? Ela diz assim: eu não quero nada, mas ela queria um filho, mas ela tinha escondido dentro dela esse sentimento, porque de tanto querer e não acontecer, ela, para não sofrer, ela escondeu aquilo. Ela, há todos os indícios para me dizer que a Sunamita cria em Deus, temia Deus, tanto que ela acolhe o homem de Deus Eliseu, mas ela não conseguia mais acreditar que Deus podia ainda tirar a sua esterilidade, fazê-la engravidar e ter um filho. E Deus pegou, provou para ela que Ele é o Deus que muda a história de uma nação, que muda a história da humanidade, do indivíduo, mas que é capaz de mudar cada uma das minhas histórias. O sangue de Jesus, amados, me purifica de todo o pecado, e Ele toma conta de todas as minhas histórias. Nessa noite de domingo, 29º dia da campanha dos 40, vim aqui para te dizer algo que Deus mandou te dizer. Deus quer que você saiba que Ele tem poder para mudar todas as suas histórias, inclusive essa aí que você acha que não muda mais. Entenda a contradição que há dentro de nós. A gente crê em Deus. Quantos creem em Deus? Só se crê, pelo amor de Deus. Olha lá na cara de Deus, diz assim: eu creio em Deus, vai. A gente crê que Deus muda a história da humanidade. Você crê? Levanta a mão e diga: eu creio. Mas eu não consigo mais crer que Deus pode mudar essa minha história, essa história em particular. Deus muda cada uma das minhas histórias, porque Ele tem poder para mudar cada uma das minhas histórias. Vai ser fácil? Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, provavelmente. Vai ser rápido? Não vai ser rápido? Talvez não seja rápido.
Mas a ceia do Senhor me dá certeza, queridos, que eu sirvo a um Deus que tem poder para mudar todas as minhas histórias. Eu sirvo a um Deus que se importa com todas as minhas histórias. Isso é tremendo, querido. Cada uma das minhas histórias é importante para Deus. É relevante para o Senhor. E nessa noite, querido, com a ousadia que o nome de Jesus me concede, eu quero te dizer que Deus quer que você saiba que Ele pode mudar todas as suas histórias. Diga assim: eu creio no Deus que muda a minha história e muda todas as minhas histórias. Feche os seus olhos, por gentileza. Os pastores vão vir para cá, o pessoal do serviço de culto que vai fazer a ceia vão vir para cá também, por gentileza. O tríade vai chegar para cá, por favor, mais uma vez, também, por favor. Quem pode participar da mesa do Senhor? Todos que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, deixe passar os elementos. Mas você não tem que ser membro da Nova Vida. A mesa é do Senhor, não é da Nova Vida. Mas a Bíblia ensina que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que te examino, eu me examino. Não é você que me examina, você se examina. E assim como do pão e beba do cálice. Faça o seu autoexame. E uma vez feito o autoexame, se há alguma coisa, peça perdão a Deus. Se você precisa se reconciliar com alguém, libere perdão, peça perdão a Deus, libere perdão para essa pessoa, e assim que puder você irá nessa pessoa. Mas agora sei, com uma certeza, no ano da abundância, Deus se importa com todas as suas histórias. Deus quer mudar todas as suas histórias. Diga comigo: eu creio que Deus tem poder para mudar todas as minhas histórias. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.